Olá, o conteúdo que nós iremos abordar será volume de sólidos geométricos. Primeiramente, nós iremos ver aí as unidades de medida de volume. A unidade de medida de volume padrão vai ser o metro cúbico, que é representado pelo símbolo m ao cubo, certo? Além do metro cúbico, nós vamos ter outras medidas de volume, como o quilômetro cúbico, que é representado por km ao cubo, e aí nós temos aí o valor dele em metro cúbico, hectômetro cúbico, que é hm ao cubo, decâmetro cúbico, DAM ao cubo, o metro cúbico, como eu já havia falado, o decímetro cúbico, dm ao cubo, centímetro cúbico, cm ao cubo e milímetro cúbico, que é mm ao cubo. Além do metro cúbico, outros dois muito utilizados, que são mais utilizados, são o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Das unidades de medidas que eu falei no slide anterior, nós temos como convertê-las. Por exemplo, eu tenho um valor em metro cúbico e eu quero transformar em milímetro cúbico. Então, tem como eu fazer essa conversão dessas unidades, transformar elas umas nas outras, em um valor equivalente, só que em outra unidade de medida. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Faça as transformações abaixo. 38 decímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Aqui, como mostrar a imagem, de decímetro cúbico para milímetro cúbico, eu vou ter que estar multiplicando por 1000 duas vezes. Por 1000 uma vez e depois outra vez por 1000 até chegar em milímetro cúbico. No caso, vai ser 38 vezes 1000 vezes 1000, que isso vai ser 38 milhões de milímetros cúbicos. Ou seja, 38 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 38 milhões de milímetros cúbicos, certo? Vamos fazer outro exemplo. 45,8 decâmetro cúbico em hectômetro cúbico. No caso, nós temos aqui decâmetro cúbico para hectômetro cúbico, que é aqui do ladinho. Então, basta voltar, aqui, dividir por 1000. No caso, eu vou pegar o 45,8 e dividir por 1000, que vai ser 0,0458 hectômetros cúbicos, ou seja, 45,8 decâmetros cúbicos vai ser a mesma coisa que 0,0458 hectômetros cúbicos. Agora, nós veremos como calcular o volume de alguns sólidos geométricos. Primeiramente, o cubo. O cubo, como nós podemos ver, ele vai ter 3 dimensões, que nós vamos aqui utilizar o comprimento, largura e altura, que nós temos aqui as arestas do cubo, que formam aqui todo o cubo, que é representado pela letra A. E como que nós vamos calcular esse volume? Como ele tem 3 dimensões, nós vamos calcular a multiplicação entre essas arestas, que vai ser, o volume do cubo vai ser a aresta ao cubo, ou seja, essa aresta vezes essa aresta vezes essa aresta, para nós termos o volume de todo o cubo. Então, o volume do cubo vai ser aresta ao cubo. Que no caso, vamos ver um exemplo agora. Determine o volume de um cubo cuja aresta mede 2 metros.
No caso, o volume, como eu havia falado, é a aresta ao cubo, e como a aresta aqui é 2 metros, então nós vamos elevar o 2 ao cubo, e nós vamos ter aí 8 metros cúbicos, porque aqui está dizendo que a aresta mede 2 metros, certo? Então, aqui, metros cúbicos. Agora, o bloco retangular, que no caso vai ser a mesma coisa do cubo. Nós temos aqui comprimento, largura e altura. Ou seja, o volume do cubo vai ser nada mais nada menos que a multiplicação dessas três dimensões, que no caso vai ser a largura, a altura e o comprimento. A vezes B vezes C, certo? Vamos ver um exemplo. Determine o volume do bloco retangular a seguir. Nós temos aqui esse bloco retangular, que tem 2,1 decímetros de altura, 1,5 decímetros de largura e 3,8 decímetros de comprimento. Utilizando a fórmula do volume do bloco retangular, nós vamos ter que multiplicar todas estas dimensões, que no caso vai ser, o volume vai ser igual a 3,8 vezes 1,5 vezes 2,1. Isso tudo vai ser 11,97 decímetros cúbicos. Agora o cilindro. O cilindro ele é formado por duas bases, que são círculos e uma altura, que no caso a altura vai ser a distância entre esses dois círculos, certo? Então, o volume do cilindro vai ser πr ao quadrado, que é a área da base desse cilindro, que é o círculo, né? A área do círculo, que vai ser πr ao quadrado, vezes a altura desse cilindro. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Ok? Exemplo. Determine o volume do cilindro a seguir e use π igual a 3,14. No caso, nós temos aí um cilindro, que nos mostra aqui um círculo que tem como base 2 centímetros e a altura desse cilindro vai ser 5 centímetros. Ou seja, nós vamos calcular a área da base vezes a altura, que no caso πr ao quadrado vezes h. Então, o volume vai ser π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes 5, que é a altura. Nós temos que 2 ao quadrado vai ser 4. Então, 3,14 vezes 4 vezes 5 vai ser 62,8 centímetros cúbicos. Por que eu estou colocando centímetros cúbicos? Porque aqui o valor que a questão está dando é em centímetros. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e bons estudos.